Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos retornando aos nossos trabalhos com a Escola Bíblica, trazendo para esse novo ano um novo tema. E eu vou me basear num livro. Essa série de estudos que nós vamos fazer daqui para frente será uns 3 meses, mais ou menos, refletindo sobre um tema muito interessante que é o nosso papel de ser cristãos no mundo. E eu vou usar um livro para conduzir os nossos estudos, para a gente acompanhar os nossos estudos, se você quiser adquirir o livro ou se não, acompanha somente as aulas. O livro que eu vou adotar é esse aqui do N.T. Wright, chamado Simplesmente Cristão, né? Nesse livro ele vai abordar temas muito relevantes para as demandas, para os problemas que o mundo enfrenta hoje, como nós cristãos devemos nos comportar e como cristão podemos também, de alguma forma, ser bênção para o mundo, ajudar o mundo diante dos muitos problemas que este mundo enfrenta, né? Então vai ser baseado nesse livro do N.T. Wright. Eu não vou abordar, ler o texto para você, não é? Na verdade, eu vou pegar os temas, vou estudar os temas, pontuar algumas coisas e fazer comentários em cima. Essa aqui é a proposta para poder, assim, a gente transformar para a nossa linguagem o texto e para nossas realidades também. Então, essa é a proposta dessa série de estudos que nós vamos fazer baseado neste livro Simplesmente Cristão, que é o tema, aí pelos 3 meses mais ou menos. Hoje, para nós começarmos, nós vamos falar um pouco sobre a questão da justiça. E aí eu quero me basear num texto de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 17 e 18. Lá Paulo diz aos romanos o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí no 18 complementa: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Ou seja, se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, agir a partir dessa tríade, e isso faz com que a gente sirva a Cristo, agrade a Deus e se torne aprovado pelas pessoas. Então é por isso que nós vamos começar muito bem a nossa lição partindo então desse tema muito interessante. O primeiro capítulo do livro Simplesmente Cristão tem como título Endireitar o Mundo, né? E nós vamos ver o que ele vai abordar sobre esse assunto. Mas vamos antes orar ao Senhor, pedir graça dele para que ele nos conduza nesse estudo de tal forma que venha a ser edificante, né? E seja um aprendizado para as nossas vidas. Pai querido e amado, te louvo e agradeço, Deus, por mais uma oportunidade de, junto com os meus irmãos, através dos recursos virtuais, estudar a tua palavra e trabalhar temas tão importantes para a nossa vida cristã e para a nossa ação cristã no mundo. Hoje nós vamos abordar sobre a questão da justiça, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza nesse estudo, que o próprio Espírito nos dê a sabedoria, o entendimento, fale conosco e assim a gente seja instruído por Ti, ó Pai. Nos ajuda nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o autor trabalha esse tema importante sobre a questão de endireitar o mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o mundo anda de tal forma que ele precisa de um conserto. E nós, seres humanos, isso é uma coisa que ele vai pegar muito nas primeiras páginas desse capítulo, ele diz que todos nós temos um anseio por justiça. Temos um anseio por justiça. Vou ler aqui um pequeno trecho do texto dele que ele diz o seguinte: sonhamos com um mundo onde haja justiça, vislumbramos por um momento em um mundo unido, endireitado, um mundo onde as coisas funcionem, onde as sociedades convivam de forma saudável, onde as pessoas não apenas sabem o que devem fazer, como também o fazem. Então, acordamos e voltamos à realidade. Então ele fala que todo ser humano tem esse anseio
por um mundo de justiça, onde as pessoas possam viver unidas, um mundo consertado dos seus problemas, né? Ele usa a expressão endireitado, um mundo em onde as coisas funcionem, onde as sociedades convivem de forma saudável, né? E que as pessoas não só sabem o que devem fazer, mas como fazem aquilo que deve ser feito. Só que esse é um sonho, ele começa dizendo isso, né? É o mundo que sonhamos, até que acordamos e nos deparamos com a realidade. E sabemos que a realidade é bem mais difícil, bem mais cruel. Existe aí os problemas, a violência e toda forma de injustiça no mundo, né? E tratando sobre essa questão desse anseio, tratando sobre essa questão desse sonho que nós temos de um mundo assim perfeito, como se fosse um paraíso, né, aqui na Terra, eu me lembrei de uma música dos Beatles, cantada por John Lennon, aquele Imagine, né? Imagine, né? Na canção, ele fala para a gente imaginar um mundo, por exemplo, sem religião. Porque um mundo sem religião faria com que não houvesse guerras religiosas, como de fato houve no passado e até hoje ainda existem muitas guerras por conta de religião, né? Então ele fala também de um mundo sem fronteiras, onde não existe países diferentes, ou seja, onde o mundo inteiro é uma única nação. Se não existe fronteiras, né, que demarquem países e com cada um com sua própria identidade, também as pessoas eles não entrariam em guerras, né? Onde todos, né, na música ele fala sobre essa questão de que todos trabalhariam pelo mesmo objetivo. Ele fala, imagine um mundo onde não existe posses individualistas, mas tudo é de todos, né? Então, nessa música, trabalha muito isso que o Enter Wright também fala no livro, né? Esse sonho de um estado perfeito. No caso da música, ela termina assim, né? Como uma proposta de a gente sonhar este mundo utópico. E a palavra utopia, ela tem um sentido muito interessante, que é essa ideia de um mundo realmente baseado nesses sonhos que nós temos de perfeição, né? Só que a palavra utopia, o significado dela é não lugar. Porque a ideia da utopia, desses sonhos, eles são impossíveis, né? Eles são praticamente irrealizáveis por algumas características, né? Essas palavras foram criadas pelos filósofos na era moderna. E tem um livro, inclusive, chamado Utopia, onde fala desses sonhos, desses projetos de um mundo melhor, de um mundo perfeito. No século XIX, quando as ciências avançaram muito, houve um filósofo francês, Auguste Comte, que ele fez essa proposta, né, de que as ciências trariam soluções para todos os problemas do mundo, nós íamos resolver todos os problemas, tudo ia ser perfeito, né? A ciência ia fazer com que a própria religião deixasse de existir, porque ninguém ia mais precisar de um Deus, né? Ninguém ia mais precisar do socorro divino, onde o conhecimento humano ia ordenar todas as coisas, ia gerar progresso, né? Essa ideia de ordem e progresso que está na nossa bandeira brasileira vem desse ideal que é chamado de ideal positivista da filosofia do Augusto Comte. O mundo sempre sonhou com esses estados perfeitos, né? Lá no início do século XVI, por exemplo, e século XVII, quando a ciência estava avançando, o Francis Bacon, acho que foi um dos primeiros a idealizar essa ideia de um mundo perfeito. Aí ele escreveu um livro chamado Nova Atlântida, onde essa Nova Atlântida é uma ilha de pessoas cristãs, mas altamente evoluídas em questões científicas, onde eles viviam uma sociedade ali muito bem ordenada, onde o progresso existia, as pessoas tinham tudo em comum, as pessoas eram generosas, né? Então ele parte, né, na obra de que os princípios cristãos estabelecidos numa sociedade onde a ciência facilite as coisas, tornaria este mundo perfeito, né? Então, também é uma utopia, né? Também é utopia. Só que aí, né, nos deparamos, por exemplo, com um mundo que não é tão perfeito assim.
Então, essas ideias utópicas, né, ideias comunistas, socialistas do século XIX, essa ideia do positivismo, né, toda essa esperança que os filósofos e cientistas da era moderna idealizaram, se revelaram frustradas em 1914. Em 1914 deflagrou-se a Primeira Guerra Mundial. E aí as pessoas viram que nem a sua fé, né, porque a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial deflagrou-se num país europeu, num país cristão, num continente, né, continente europeu, num continente cristão. Apesar de que alguns lá são protestantes e outros são católicos, mas eram cristãos todos, não é? E a ciência tinha avançado ali. Então, no casamento da ciência com o cristianismo, que na cabeça do Francis Bacon, na Nova Atlântida, tornaria a sociedade perfeita, na verdade, foi a mesma que gerou a Primeira Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial. E a essas guerras colocou, né, todas essas ideologias no tapete, né? Todas elas caíram por terra, todas elas frustraram o ideal, né, e aquilo que foi na literatura conhecida como romântica, né? Todo esse romantismo que a ciência estava causando, né, na verdade, se revelou frustrado. Só que aí tem uma coisa muito interessante. Desde então, o homem continua vivendo em guerra, vivendo em injustiça, vivendo em coisas erradas, né? Mas o anseio por um mundo ideal ainda existe. O anseio por um estado de perfeição ainda existe no ser humano. Tanto que a prova é que todo final de ano, início de ano, como é o nosso caso agora, que nós estamos vivendo, as pessoas continuam desejando para si e para os outros o quê? Paz, prosperidade, saúde, né? E uma vida melhor para todo mundo, né? A gente fica desejando, porque esse é um anseio. E é bom que esse anseio continue existindo. Aí o N.T. Wright, nesse livro, Simplesmente Cristão, ele pergunta, né? Por que existe esse anseio no coração do ser humano? Para ele, a resposta, como um homem cristão, que é um estudioso das Sagradas Escrituras, ele é um dos maiores estudiosos hoje das Sagradas Escrituras, a resposta para ele é muito simples. É porque nós herdamos em nós o Éden. Nós herdamos em nós ainda alguns aspectos da imagem de Deus. E a imagem de Deus, os atributos de Deus, ela é permeada de paz, de justiça, permeada de amor, permeada de solidariedade. Todas essas coisas fazem parte do caráter divino, a bondade, a benignidade. E nós herdamos uma parcela disso ainda, mesmo com a queda. E se está presente em nós, então a gente anseia para viver essas realidades de um mundo perfeito, né? Mesmo em meio a tanta tragédia, injustiça, violência, guerras, orgulhos, ambições que existem no mundo, nós ainda somos persistentes no anseio de desejar que o mundo melhore, né? E aí é interessante que o autor ele coloca de que, por exemplo, todos nós sabemos o que é justiça, mas por que nós não conseguimos, né, alcançar essa justiça completamente? Ele fala, inclusive, de que a ideia de justiça é tão presente no ser humano que até uma criança sabe o que é justiça. Aí ele conta o exemplo, por exemplo, de duas crianças que estão brincando, aí de repente elas criam alguma desavença por causa de um brinquedo, e aí quando o pai vem e castiga os dois por causa da briga que eles tinham, uma delas grita, mas isso é injusto. Ou seja, uma das crianças se sentiu injustiçada pelo castigo, achando que o outro irmão é que é o culpado. Então a criança tem uma ideia de justiça. Todos nós sabemos o que é certo. O problema, como nós dissemos antes e que o autor pergunta, mas por que a gente não consegue praticar o que é certo? Porque a gente, sabendo, não consegue fazê-lo, né? E aí entra, claro, a explicação do pecado no mundo, né? Que aí é uma herança que nós temos desde Santo Agostinho. Agostinho que lia Paulo, era um grande
né, leitor de Paulo, intérprete de Paulo, Agostinho, ele traz como resposta de que a maldade no mundo, a perversidade que nós vivemos hoje, ela é uma consequência do pecado que ele chama de pecado original, né? Ou seja, o pecado inicial, ele deflagrou toda a ordem de caos, de maldade, de violência, de tudo que existe, inclusive dentro do ser humano, né? Porque o homem se corrompeu com o pecado. E aí nós vivemos nessa luta, né? De, como Paulo diz em Romanos capítulo 7, de querer às vezes até fazer o bem, e a gente anseia por esse bem, a gente anseia pelo mundo melhor, anseia por justiça, mas não conseguimos fazê-lo. Porque existe uma outra força, Paulo usa, né, nos seus membros, é a expressão que ele está usando lá, de que milita contra o anseio de agir corretamente. E isso aqui, o Agostinho chama de o pecado original da corrupção do ser humano, corrupção inclusive que os profetas, né, já diziam, Jeremias fala, né, que é desesperadamente corrupto é o coração do ser humano. E aí tem uma coisa que é interessante que o autor ele coloca, o N.T. Wright, é de que a gente consegue consertar muitas coisas no mundo, né? Por exemplo, existem técnicos que consertem aparelhos eletrônicos, né? Antigamente a gente tinha TVs, aquelas TV de tubo, quando dava um problema a gente ia para um técnico. Hoje em dia as TVs são tudo fininha, né? A gente não sabe nem se existe conserto para aquilo, mas assim mesmo existe ainda conserto. Existe conserto para computadores, conserto para celulares. Crianças aprendem a consertar seus brinquedos, mecânicos consertam os nossos carros, né? E aí, diante de tanta coisa que a gente consegue consertar, inclusive, por exemplo, os médicos conseguem consertar alguns defeitos no ser humano. Por exemplo, quando a gente quebra uma perna, né? Tem todo um procedimento ali para poder restaurar, né, as feridas, os ossos. Então, existe, né, conserto também para alguns problemas da ordem da saúde. Mas por que a gente não consegue consertar o mundo, não consegue acabar com a injustiça no mundo, né? E existem tentativas para isso, né? Para tentar consertar o mundo das injustiças, né? Nós criamos a disciplina do direito, aí criamos as figuras que defendem esses direitos, que são os advogados, aqueles que julgam, que são os juízes, os tribunais, né, os legisladores. A gente cria toda essa ordem de coisas para tentar trabalhar a justiça no mundo. Mas, quando a gente vai para o submundo dessas coisas, a gente vê o quê? A gente vê pessoas inocentes sendo condenadas. A gente vê ricos se safando por subornar uma dessas autoridades. A gente vê políticos fazendo conchavos para poder sair impunes dos seus crimes que cometem. Então a gente ainda vê no mundo todas essas coisas, né? E a gente está falando aqui do mundo, mas vamos voltar também nosso pensamento para as realidades pessoais. Nós, como seres humanos, queremos justiça no mundo, né? Ansiamos por melhoras no mundo, mas somos injustos dentro de casa. A gente machuca o nosso próximo, machuca cônjuge, machuca pais, machuca filhos, né? A gente violenta pessoas, a gente causa prejuízo a outras pessoas. Às vezes, uma briga de trânsito vira uma tragédia. Então a gente clama para que acabe com a guerra da Rússia e Ucrânia, mas nas nossas esquinas a gente vê pessoas e nós mesmos às vezes criando pequenas guerras com vizinhos, com pessoas no trânsito, com familiares. Quantos familiares não estão em litígio na justiça por algumas causas? Então a gente observa todas essas coisas, né, e vê que o problema é muito mais sério do que a gente imagina, né? E aí o autor ele coloca de que existe três formas de lidar, né, com essas realidades do mundo, né? Existem aquelas pessoas que elas, né, ele puxa aqui um pensamento né, de pessoas que pensam como Maquiavel e como Nietzsche, né? A ideia dessas pessoas é de que é cada um por si. Você está na luta da sua sobrevivência pessoal. Então apane tudo que você puder
para você se dar bem, para você ter prazeres, para você ser feliz. A sua individualidade e a sua felicidade individual é que importa, né, para você nessa linha de pensamento. Pensando aí no Nietzsche que ele cita, né, a ideia é que o único pecado que existiria para esse tipo de pessoas é ser pego fazendo a coisa errada, né? Então não é porque fez a coisa errada, é porque foi pego, né? Que é um princípio dos políticos, né? Os políticos não acham errado fazer sua corrupção, essas coisas. O problema deles é que eles são pegos, né? Então existe muitas pessoas nesse padrão. Pessoas que são corruptas nas pequenas coisinhas, né? Funcionários que levam para casa objetos, né, que pertencem à empresa. Então, é a pessoa querendo sempre se favorecer de alguma forma diante das oportunidades que surgem. Esse é um tipo de pessoas e existem muitas pessoas que lidam com a realidade das coisas através desse pensamento. Existem aqueles que a gente citou que são os utópicos, os ativistas, aqueles que querem mudar o mundo através da revolução. Revolução através dos discursos, revolução através das armas, como já houve muitos, né? Houve muitas revoluções e até hoje não existe pessoas ainda acreditando que a violência pode gerar paz, por exemplo, né? Então, são as pessoas ativistas, os utópicos, que lutam por ideais. Usando aqui a expressão de Michael Oakeshott, né, que é um pensador inglês, são pessoas que elas têm fé no ser humano, né? Elas têm fé de que bons ideais possam ocupar o coração de todas as pessoas no mundo e assim, né, através de alguma revolução, tomando o poder dos poderosos, todo o resto vai viver numa sociedade perfeita. Essa forma de pensamento ela foi desconstruída num livro, né, chamado A Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Ali o George Orwell ele usa uma ficção, né, uma fábula de animais que fazem uma revolução na fazenda. Eles expulsam, né, os donos opressores da fazenda e aí eles se organizam para entre animais viverem uma sociedade perfeita. Só que com o passar do tempo, os próprios animais se exploram uns aos outros, uns começam a viver aquela realidade lá do primeiro, né? Que é cada um por si, de se aproveitar das oportunidades, pegar o que é seu em detrimento de outras pessoas. Então, esses ativistas utópicos que ainda existem ainda, eles são muito crentes na capacidade do ser humano de ser bom para com todo mundo, né? Onde uma sociedade seria perfeita. O problema é que, como muitos outros teóricos já colocaram, é que nós seres humanos somos orgulhosos, somos ambiciosos, egoístas, vaidosos, avarentos e todas essas coisas que são pecados, né? Todas essas coisas corrompem a sociedade. Então a sociedade não tem como ser perfeita por conta dessas características que está presente no ser humano, né? Aí existe uma terceira categoria que o autor coloca, e é a categoria que parte do princípio que ele vai trabalhar também no resto do livro, que é a ideia, né, daqueles que têm fé em Deus, de um Deus que está trabalhando para restaurar a sua criação, que está trabalhando para restaurar o seu povo, para fazer com que o seu povo, transformadas, elas possam agir como Deus agiria no mundo, que é através dos seus atributos de amor, de alegria, de paz, de bondade, benignidade de um para com os outros, que é a proposta, inclusive, de Jesus. Jesus, quando ele ensina sobre o reino de Deus, ele estabelece que a lei principal desse reino é o amor. E como Paulo coloca muito bem isso em Romanos capítulo 12, no capítulo 13, o amor não pratica o mal contra o seu próximo. O amor faz com que a gente viva em solidariedade, em generosidade de um para com os outros. Existem certos grupos cristãos registrados em Atos dos Apóstolos que viviam essa realidade,
Atos 2:42 em diante, coloca, né, que aqueles discípulos ali, eles tinham tudo em comum. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles, aqueles que tinham muitos bens vendiam para poder, né, colocar os pés dos apóstolos administrarem para que todos pudessem ser abençoados e não faltasse nada a ninguém. Então ali aparece essa realidade, né, inicial de um povo cristão que comprou a ideia de Jesus e praticou a ideia de Jesus. Mais para frente a gente vai ver que esses cristãos eles cometem suas falhas, né? Ou seja, esse grupo de Atos 2:42 em diante é um grupo judeu, que entre eles estavam vivendo uma pequena sociedade, uma pequena comunidade perfeita, né, nas relações de justiça, de amor, de paz e alegria. Mas quando chega em Atos capítulo 6, a gente vê que eles eram preconceituosos e exclusivistas. Então vão reclamar os apóstolos de que as viúvas, os pobres, os necessitados entre os judeus estavam sendo assistidos, mas as outras pessoas crentes em Jesus Cristo, né, de outra comunidade não estavam, né? E aí então eles instituem ali os diáconos, diaconisas, né, para poder começar esse trabalho de assistência também para outras pessoas, né? Mas aí já, né, traz para nós essa esperança de que a fé ainda estava sendo bem praticada por essas pessoas, né? Então, o autor aqui, o N.T. Wright, vai trabalhar com essa proposta, né? Com uma proposta de uma justiça, de uma restauração que Deus está fazendo no mundo através de indivíduos convertidos e transformados que vivem a fé evangélica, que vivem os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que vivem o amor. Essa que é a proposta. E aí, ele chega a citar alguns nomes, eu vou ampliar aqui os nomes, de algumas pessoas que abraçaram esses projetos de restauração de Deus, de prática de justiça no mundo, né? E que dentro da sua esfera, onde eles podiam atuar, eles atuaram e puderam de alguma forma promover justiça, né? Ele cita, por exemplo, William Wilberforce e John Woolman. Um é inglês e outro é americano. Os dois, eles trabalharam bastante no seu âmbito, né, de esfera onde eles podiam atuar. Eles lutaram contra o comércio de escravos. Vamos dizer assim que eles foram os primeiros abolicionistas, né? Eles foram os primeiros a lutar contra a ideia de escravidão, de comércio de escravo negreiro. Eles tiveram alguns sucessos ainda em vida, né? Mas como era um sistema muito grande, um sistema comercial muito grande, onde mexia, né, com uma estrutura muito maior, então eles não conseguiram erradicar completamente, não é, o comércio de escravos, né, nem totalmente nos seus países e muito menos no mundo, né? Mas eles conseguiram ter algum êxito e lutaram por isso, lutaram a partir de um ideal cristão de igualdade, de liberdade, de amor fraterno, de inclusão, né, dessas pessoas, e assim tiveram algum êxito, né? Pensando também ainda em cristãos e sobre essa questão da luta contra o comércio escravo, contra a escravidão, tem um dos fundadores da IPI, né? Eduardo Carlos Pereira. Ele foi um grande intelectual no seu tempo, e no século XIX ainda, Eduardo Carlos Pereira ele também militou contra a escravidão e a favor do abolicionismo. Inclusive existem textos dele sobre essas questões, né? Então também temos aí no hall desses homens que queriam implantar o evangelho, a sua justiça do evangelho também no Brasil, né? Com Eduardo Carlos Pereira, um dos fundadores da IPI do Brasil, né? Então, o autor também cita, claro, o Martin Luther King, né? O grande pastor batista negro americano, que já no século XX, né, lutou pela igualdade racial, lutou contra o apartheid, lutou contra aquela opressão
que era estabelecida contra os negros, onde os negros não tinham muitos direitos. Ele brigou pelos direitos dos negros, né? Ele não teve tanto sucesso ainda em vida, tanto que ele foi assassinado, né, por conta dos ideais que ele defendia, né? E ele foi um dos que estabeleceu aquela proposta junto com Mahatma Gandhi, né, de buscar essas mudanças na sociedade, fazer revolução, mas de forma não violenta, né? E ele não teve tanto êxito na época dele, mas os discursos dele e a vida dele, através depois da morte dele, fez com que a discussão avançasse e conseguisse mais alguns direitos posteriormente, né? Porque ele se tornou um ícone e em nome dele muitas pessoas continuaram lutando. Antes dele, né, para não esquecer, que também era cristão protestante, é o Abraham Lincoln, que um dos maiores feitos do Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, né? Um dos maiores feitos dele foi brigar pela 13ª emenda, que era a questão dos negros, de dar direito também aos negros, né? Foi uma das maiores brigas que ele teve na sua carreira política, né? Então esses autores, né, essas personagens cristãs no mundo, brigaram a favor, né, dos negros, da inclusão, da libertação, da igualdade, dos direitos deles, por conta dos seus princípios de fé cristã evangélica, né? Outros nomes que eu quero trazer aqui, por exemplo, no Brasil, Dom Helder Câmara, né? Dom Helder Câmara foi uma pessoa que lutou bastante no Brasil a favor dos pobres, num país tão desigual como o nosso, e ele foi arcebispo, por exemplo, tanto no Rio de Janeiro, ele foi bispo no Rio de Janeiro e arcebispo em Recife, e em regiões pobres. Então, ele olhando toda aquela pobreza, ele identificou que toda aquela pobreza era fruto da injustiça social, e brigou para que essas pessoas tivessem mais justiça. Também ele foi contra a ditadura militar, né? E ele sofreu alguns atentados, né? Mas conseguiu sobreviver. Ele foi difamado, caluniado, tentaram denegrir a imagem dele em muitos momentos, mataram uma secretária dele, né? Tudo porque ele defendia, né, que o evangelho é integral, que o evangelho luta não só pela salvação das almas, mas luta pela salvação das pessoas como um todo, né? E por conta disso ele foi duramente perseguido, Dom Helder Câmara, que fica aí para a história, né, do Brasil, pelos feitos, pelo trabalho dele. A nível de América Latina nós temos também o Bartolomé de Las Casas, né, que ele já é bem mais antigo. Ele lutou a favor dos índios na América Latina, né? Porque na época dele os espanhóis vieram, invadiram a América Latina, mataram muitas gentes, né? Tem o famoso Cortés, né, que matou milhares e milhares de povos nativos, né, daquelas civilizações antigas aqui da América Latina. E o Bartolomé de Las Casas foi um grande defensor desses povos nativos, dos povos originários, né, daquilo que nós chamamos de índios, né? Foi um grande homem de Deus também, que queria colocar o evangelho em prática na América Latina, né? Infelizmente, a corrupção, a política, a ambição dos espanhóis foram maiores e ele não conseguiu, né, muita coisa, mas dentro daquilo que ele podia, ele realizou o máximo, né? E aí eu quero terminar com uma outra figura muito importante, que é um alemão. Ele foi teólogo, foi filósofo, foi músico, e depois de um certo momento na carreira dele, que ele já era famoso, ele resolve abandonar tudo, vai fazer medicina para ser voluntário na África, né? Ele foi para a África e pelos trabalhos humanitários que ele fez, né, atuou na África, ele foi laureado com um Prêmio Nobel da Paz, né? Ele era um pastor protestante, né? Um homem que vivia o evangelho em todas as suas dimensões, escreveu livros muito importantes, mas principalmente a sua atuação humanitária na África foi o que mais evidenciou na história desse homem. E nós tivemos aí, né, um pastor, um teólogo protestante sendo laureado com o Prêmio Nobel da Paz por viver
os princípios da justiça, da paz, da alegria, que são características do reino de Deus que nós temos que trabalhar também no mundo. A gente não tem que ter a utopia de que vamos transformar o mundo, mas nós, como cristãos, podemos, de alguma forma, fazer alguma coisa para, dentro da nossa área de atuação, dentro das nossas comunidades, promover essas coisas, né? É a vontade de Deus, é a vontade de Jesus Cristo para nós. Para a gente encerrar, né, quero só lembrar que Deus ele estabeleceu leis e instruções para o povo de Israel, que se eles obedecessem e vivessem aquelas instruções, eles seriam a nação mais justa da terra. Quando você lê as leis que Moisés escreve, né, ditada por Deus, em Êxodo, Levítico e Número, né, também em Deuteronômio vai ser relembrado algumas dessas leis. Essas leis estabeleceriam, né, para a nação de Israel se tornar uma nação mais justa de toda a terra. Infelizmente, eles não obedeceram, não foram fiéis a essas leis, a essas instruções, e por conta disso viveram de forma injusta. Houve miséria, houve muita coisa, e Deus os condenou, levando ao exílio, né, por conta dessa questão. Jesus, que traz uma nova aliança e traz uma proposta de restauração do reino, que traz inclusive a proposta de reino de Deus para nós, nos ensina no Sermão da Montanha essa nova aliança que ensina para nós a justiça de Deus, que ensina para nós o reino de Deus, de como nós devemos viver neste mundo, né? Porque a justiça do Sermão da Montanha não é para uma realidade, né, sobrenatural e espiritual. É para que a gente viva ela nessa realidade deste mundo, como cristãos, colocando, né, os princípios do Evangelho, os princípios da justiça do reino em prática no mundo. E, né, Deus estabeleceu lá as leis, né, para Israel ser uma nação justa. Jesus traz isso para a nova aliança, para o seu povo convertido. E também nós temos o Espírito Santo, que vem trabalhando nos crentes, para que os crentes transformados, eles possam viver como cidadãos do reino, a justiça do reino na terra. Nós, como cristãos, devemos deixar que o Espírito Santo nos transforme pelo poder da palavra, para que nós vivamos a realidade da justiça de Deus na terra. E aí, quando a gente se deixar conduzir pela palavra e pelo Espírito, nós vamos começar a agir no mundo de uma tal forma que as pessoas possam ver quem é o nosso Deus, qual é o caráter do nosso Deus, o que Ele deseja para todos aqueles que nele creem, naqueles que têm fé, e já aponta para o que será nos novos céus e na nova terra, que é a nossa esperança, né? Porque os textos proféticos apocalípticos colocam de que não existe muita solução para este mundo. Por isso é prometido um novo céu, uma nova terra, onde tudo será totalmente novo e restaurado. Mas enquanto esse novo céu, essa nova terra não chega, nós, cidadãos do reino, olhando para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, devemos viver a realidade de cidadãos do reino aqui na terra, para que assim as pessoas glorifiquem a Deus por nosso intermédio. Amém, queridos? Essa aula hoje é mais uma abertura, né, mas tratando já de um tema muito importante, e nós vamos, ao longo, né, dessa série de estudos, ver outros temas muito importantes para nós cristãos entendermos como viver o Evangelho e sermos simplesmente cristãos. Porque ser cristão é seguir os passos de Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.